Seja muito bem-vinda à nossa live especial sobre doenças e produtividade, um olhar integrativo. Hoje nós vamos explorar um pouco sobre como as doenças impactam na nossa produtividade, assim como também como que a produtividade em desequilíbrio pode afetar diretamente a nossa saúde ou mesmo gerar doenças. Nós vamos ver aí como encaixar esses dois assuntos e sermos produtivos em ambas as esferas. A Anne já entrou aqui, eu já vou chamar ela para me acompanhar. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia, para a gente falar desse assunto tão importante que interessa a todos nós, né? Todos nós queremos ser produtivos e saudáveis, né? Mas às vezes algumas doenças podem interferir na nossa produtividade. Exato. E hoje, assim como na nossa primeira live da série, né, da minissérie que a gente está fazendo sobre produtividade, visão sistêmica, visão psicossomática, a gente vai bem direto ao ponto, a gente quer ser o mais útil possível para vocês aqui hoje, então alguns já se adiantaram, já mandaram aí algumas questões de doenças, algumas perguntas que a gente vai ao decorrer da live aí esclarecer para todos. E claro, se você tiver alguma dúvida aí que também se encaixe nesse tema, você pode mandar sua pergunta aqui nos comentários. Certo? Então acho que a gente já toca a ficha. E eu queria dizer já de início que essa semana eu fiquei doente, né? Já que estamos falando de doença. Você vê se pode. Com que autoridade agora eu vou. Você é um ser humano como todos os outros ficar doente, que absurdo. Sou um ser humano imperfeito, vê só. Como é que pode? Fiquei doente essa semana e é um exemplo muito claro para mim de como que ficar doente, né, de qualquer jeito, afeta a nossa produtividade. E aí o que eu fiz? Eu adaptei as coisas, porque às vezes a gente pensa assim também, que a doença ela vai me parar, ou ela, né, claro, ela traz uma mensagem em si mesma, mas muitas vezes a gente precisa se adaptar ao que está acontecendo. Então, eu me expus, aí eu fiquei gripada, ainda vocês podem ver que a minha voz não está bem recuperada, e eu precisei me adaptar a isso, assim como as circunstâncias que se apresentaram por causa disso. Poderia ter resolvido, de repente, desmarcar essa live? Poderia, mas não vi necessidade também, né? Porque tá dando para falar. Então, Isso é muitas muito vezes... interessante. Antes da gente entrar no conteúdo, desculpa te interromper, porque Claro. a gente precisa ter esse olhar, que nós somos seres humanos, e por mais que a gente desenvolva autoconhecimento, para entender até os sintomas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Responder até algumas perguntas, mas a gente é um ser humano. Então, se a gente sente a necessidade de desacelerar um pouco, não devia ficar naquela pilha de então não serei produtiva, meu Deus, vou deixar de ser produtiva. A gente precisa, em primeiro lugar, se respeitar, né? Respeitar nosso corpo também. Esse é um olhar integrativo, né, da nossa saúde. E nós não somos infalíveis, né? Nós somos seres humanos imperfeitos, comuns, como todos os outros, e é preciso ter esse olhar equilibrado, né? Buscar o que é possível no momento, fazer o nosso melhor naquele momento, né? Que bom que você está já se recuperando e por isso que você pode fazer a live. Porque se você ainda não estivesse bem, Sim, não claro. não tem problema nenhum. Claro, exato. E aí que vem a gente se conhecer, né? Saber onde a gente vai falar um pouco mais sobre limites, enfim, mas saber reconhecer onde você pode continuar e onde você não pode. Então, teve algumas outras coisas que eu precisei desacelerar. Até porque o que eu tive afetou o meu sono, por exemplo, que é uma das coisas que afeta a produtividade. Então, a gente não pode desconsiderar e achar que a produtividade ela está num lugar isolado, que tudo que acontece na nossa vida não vai afetar. Sim, na verdade é o contrário, tudo vai afetar. Então, isso é importante a gente ter. E eu gostei muito de uma palavra que você usou, que a gente não é infalível. Não é porque a gente se conhece, não é porque a gente sabe técnicas de produtividade e aplica na nossa vida que a gente se torna infalível. Ser produtivo, ou ser terapeuta, ou qualquer coisa de desenvolvimento, não significa isso, né? Então, já deixamos claro aqui esse significado. Muito bem. Certo? Bom,
Eu queria começar, então, explicando um pouquinho a relação entre as doenças e a produtividade. Aí eu vou um pouquinho aqui e você segue por aí, tá bem? Queria começar dizendo que as doenças físicas, emocionais, mentais, elas têm sim um impacto significativo na realização das nossas tarefas, né? Quem nunca, né, por estar triste, teve um dia menos produtivo, por estar feliz, teve mais resultado. Ou então, porque tá com, sei lá, dor de barriga, também não conseguiu fazer o que se propõe. Todas as partes do nosso corpo, elas vão funcionar em harmonia para um resultado bom, ou se elas estiverem em desarmonia, né, vai ter um resultado menos produtivo. Então, esse é mais ou menos o nosso objetivo aqui. Dizer que não é porque a gente está com uma doença que eu não vou ser produtivo, mas também o que indica, então, para mim, essa doença, né? Para quem não sabe, a Anne é analista em psicossomática, psicossomatoanalista. Essa é trava-língua, né? Então, ela é uma expert nesse assunto. É muito bom conversar com ela sobre isso, que ela não vai me deixar falar besteira para vocês. Então, é importante a gente cuidar tanto do corpo como da mente, para que tudo funcione de maneira suave. Eu gosto bastante de fazer essa relação lá com o pessoal, com os meus mentorados de produtividade natural, justamente por causa disso, porque a gente não é uma coisa separada, como a gente já falou na outra live, né? A gente é tudo num combo só, né? Então a gente tem que funcionar ao máximo em harmonia para que a gente tenha resultado. O que você tem a nos dizer a respeito disso, né? Eu acho que na primeira live da série eu comentei, né, meu exemplo, porque eu tenho outros, né, de clientes, mas para mim é interessante porque eu já vislumbrei essa relação das emoções com as doenças na minha vida, há muitos anos atrás, em circunstâncias diferentes, e hoje, né, olhando para trás, eu falo, gente, alguns médicos comentavam, faziam a relação, mas não se falava tanto desse assunto, né? Eu acho que na outra live eu comentei da questão da insônia, que eu sofri, né, por alguns meses, que eu estava fazendo uma função que não era a minha escolha. Depois a gente vai falar disso sobre outras questões físicas e as pessoas vão se surpreender. Porque às vezes é tão conhecida uma doença comum que as pessoas, não, mas é por causa disso. E elas não entendem que por trás tem uma emoção que foi o gatilho, na verdade. Porque às vezes as pessoas cumprindo as mesmas funções não desenvolvem a mesma doença. Não porque um desenvolve o outro, não. Fazendo exatamente a mesma coisa. Porque tem uma emoção por trás. E é muito interessante no trabalho da análise psicossomática, quando a gente identifica a emoção e trabalha nisso, o sintoma físico recua significativamente. Então, é importante, é claro, né, no atendimento eu gosto muito de fazer isso, mas é importante que cada pessoa também se responsabilize, né, por se conhecer, para quando tiver algum sintoma, já parar para analisar o que será que aconteceu. E muitas coisas são bem simbólicas, né? Eu vou dar um exemplo bem breve aqui também da minha vida. Os meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. E passou um tempo, eu não me lembro quanto tempo, mas eu estava com muito refluxo, gastrite, né, azia. Fui no médico, e aí o médico falou, gastrite nervosa, foi esse o termo que ele usou. Eu tive que usar antiácido e tal, né, não lembro qual remédio. O mais importante que não é o remédio, não é o tratamento, mas o que estava por trás. Foi um reflexo das minhas emoções. Olha só, no aparelho digestivo, no estômago, no caso, né? Era uma situação que eu não digeria, eu não aceitava. Aí eu já deixo essa reflexão aí pro pessoal, né? Que é interessante. Hoje eu consigo ter esse olhar. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu não tinha esse olhar. Então hoje para mim é muito significativo entender, inclusive por causa do que eu estudei e ainda me aprofundo, né? Hoje a gente pode mudar o olhar de coisas que aconteceram lá atrás, para ficar mais leve, para não ter o peso, para não somar com os desgastes do dia a dia, que realmente a gente vive num mundo com muita correria, com muito estresse, né? Que causa muitas doenças também. Mas quando a gente consegue aliviando essa carga emocional anterior, a gente consegue viver uma vida mais leve. E é isso que todo mundo merece, né? Sim. Ter uma vida mais leve.
Até para que essas situações que passaram, a gente tenha um novo olhar sobre elas. Elas não pesem tanto hoje. Porque tem, às vezes, pode ser que os problemas de saúde originais, eles tenham ido embora. Mas aí daqui a pouco começa a aparecer uma dor nas costas, muito forte. Ou seja, aquele desconforto você conseguiu engolir, você conseguiu digerir. Mas às vezes ele começou a pesar em outro lugar. Então, muitas vezes vai acontecer isso. Quando eu só, como dizem, né, tapar o sol com a peneira. Eu só vou ali, eu faço de conta só que já passou e vou tocando a minha vida. Em algum momento isso vai se apresentar, né? Ou como uma doença emocional ou como uma doença física mesmo. Porque as nossas emoções, elas afetam diretamente. E é sempre bom lembrar, né, também aqui, porque nós somos muito responsáveis quanto a isso, sempre é necessário buscar ajuda médica, óbvio, né, fazer o tratamento, e se já recebeu um tratamento, seguir o tratamento, seja para um transtorno, né, emocional ou uma doença física. Mas se a pessoa tem a possibilidade de melhorar os sintomas, cuidando das emoções, por que não fazer isso? Sendo que esse é um benefício a longo prazo, né? Porque não vai servir só agora, porque eu estou sentindo agora, mas vai servir muito para o futuro, né? Então, é muito importante seguir, sim, as recomendações médicas, as prescrições, medicamentos, mas fazer um empenho em cuidar das emoções também. Sim. Até porque isso nos dá autonomia, né? Às vezes, quando é uma dor menor, eu consigo perceber. Eu começo, tô com uma dor na minha mão. Eu começo a perceber o que é que está acontecendo. E me perguntar, me questionar. Eu não vivo tanto só para fora, né? Eu consigo olhar para dentro também. Até isso nos ajuda para escolher a especialidade médica que nós vamos buscar. Então, como a gente disse, assim como o nosso corpo não é uma coisa isolada da outra, também o fato de a gente se conhecer e saber como se relacionar com o que está aqui fora, também. Quando a gente começa a fazer essa relação, vira só uma coisa só, né? Boa noite, Raquel. Boa noite, Grace. Boa Estão noite, entrando aí as meninas ainda. sim. A Graciele conhece bem o atendimento da psicossomática. Legal. E ver os benefícios assim num prazo muito rápido, né? É muito incrível quando a gente cuida das emoções, a gente vê rapidamente os resultados, porque a gente vai na raiz, né? Na raiz emocional. E como você falou, né, aquela mudança de olhar sobre aquilo que aconteceu, não importa se tem 5, 10, 20, 30 anos, ainda tem um impacto sobre nós, sobre a nossa vida. Então, quando a gente consegue ter esse novo olhar, alivia muito emocionalmente, mas muitas vezes também fisicamente. Porque corpo e mente fazem parte de um todo, né? Quando a gente fala o termo psicossomática, psico é a mente, né? E soma é corpo. As pessoas geralmente não procuram o significado da palavra, né? Apenas se acostuma com o que ele significa, com o uso que ele tem. Mas é legal a gente saber, né? Então, o psico é a nossa mente, soma é corpo. E aí o resultado da mente e do corpo, do psicossomático, né? Que é a soma dos dois, a junção dos dois, vai se refletir. Algumas vezes em questões mais da mente, né? Ansiedade, insônia, depressão e outros transtornos, né? Mas muitas vezes fisicamente. Por isso que é muito bom a gente poder aprender da relação aí, do reflexo da mente no nosso corpo, que são avisos, né? Na psicossomática a gente trata a doença como um sintoma, né? Um sintoma a gente procura o que está por trás e aí a gente chega à raiz para poder aliviar aquilo que a gente chama de doença. Sim. A doença, apesar de ela não ser muito encarada assim, ela vem denunciando uma desordem, né? Aí, para a gente saber exatamente qual é a desordem, claro, a gente vai precisar de um profissional para olhar para a nossa história, para a nossa questão ali. Mas já podemos dizer isso, né? Normalmente ela denuncia essa desordem, porque o ser humano, quando ele começa a ultrapassar os seus limites, ele tem dois caminhos, né? Ou ele fica louco, ou ele perde a vida. E a doença, ela
vem justamente para dar esse chacoalhão, assim, né? Porque normalmente um pouco, né? Calma, né? Calma, não vai morrer agora nem enlouquecer, né? Cuida disso daqui que é importante. Isso, exato. Antes que qualquer coisa aconteça, a gente pode, né? Às vezes uma dor de cabeça, a gente pode já acender um alerta, né? Para poder pensar sobre isso, refletir, para que eu possa ficar longe desses dois caminhos, né? E Anne, sobre isso, sobre conhecer as nossas emoções, enfim, a gente tem a possibilidade também de recalcular a nossa rota, né? Às vezes a gente precisa mudar alguma coisa que a gente está fazendo na nossa vida. Esse recálculo da rota, muitas vezes, vai ser o que aconteceu comigo, né? Que eu mencionei no início. Eu fiquei gripada e isso fez com que eu tivesse que recalcular ali a minha semana, as minhas atividades. Então, o que eu tive que refletir? Para eu continuar sendo produtiva, eu não posso continuar com as mesmas atividades que eu tinha definido. Mas eu também não posso achar que não dá para fazer nada. Então, o que eu fiz foi substituir. Nesse caso, foi possível substituir. Né? Outra coisa, Anne, que eu queria comentar é sobre o funcionamento do cérebro. Acho muito legal, assim, como funciona o nosso cérebro quando a gente define metas, né? E aí, isso se relaciona muito com não adoecer também, que é o seguinte, quando eu defino que eu vou fazer, vamos pegar um exemplo aí, uma meta de fazer 10 minutos de exercício por dia, tá? Só para a gente ter um exemplo. Quando eu vou lá e faço 15, o meu cérebro entende que eu saí ganhando nessa, que eu fiz a mais, uau, que legal, você é a maioral, você é a grande, tá arrasando. Agora, quando eu vou lá e defino que eu vou fazer 1 hora e eu faço os mesmos 15 minutos que eu fiz na outra situação, o meu cérebro me condena. Ele diz, você nunca consegue mesmo. Você não dá conta. Por que você já não desiste logo? E olha o tamanho da enfermidade emocional que isso pode gerar. Dia após dia, você definir metas alcançáveis para você. Inclusive, essa semana eu comentei com o pessoal da mentoria, eu mencionei uma coisa do Joel J na primeira live e eu vou mencionar aqui de novo outra coisa que ele falou, eu anotei, inclusive, nas minhas anotações pessoais, onde ele dizia assim, era um parágrafo maior falando sobre isso, mas a frase principal sobre isso dizia assim, ao invés de você estabelecer correr 15 minutos, por que você não estabelece andar 7 minutos? Então, muitas vezes, as nossas doenças emocionais ou as nossas frustrações, as nossas decepções, estão sendo geradas por essa super expectativa que a gente tem, né? Por definir metas muito grandes. E isso acaba nos adoecendo, né? Porque ou por um lado a gente vai ultrapassar o nosso limite, ou por outro lado, se a gente não fizer, a gente vai ficar frustrado. Então, se a gente não acertou na meta, a gente já é um ponto a mais para a gente ficar doente depois, né? Exatamente. E achei legal que você comentou aí da frustração, porque essa é uma emoção base para algumas doenças. Por exemplo, a tendinite. Ela está por trás, muitas vezes está relacionado à frustração. Então, quando uma pessoa ela trabalha com uma coisa e ela não se sente bem, ela se sente frustrada, às vezes porque ela não consegue nunca concluir o que ela deveria concluir, né? Não se enquadra ali. E também dor ciática muitas vezes está relacionada à frustração. Então, quando a gente entende, né, um pouquinho aí das emoções, a gente pode procurar, né? Por que será que eu estou me sentindo tão frustrada? Ou será que algo me fez ter essa sensação, essa emoção? E às vezes é uma situação interna, mas você deu um exemplo excelente de que muitas vezes somos nós mesmos que causamos essa frustração por não saber estabelecer, né, bem uma meta, né, razoável ou que nos impulsione
a alcançar mais, né? Fica sendo contraditório, porque a gente coloca uma meta muito grande, não atinge, se frustra e vai cada vez diminuindo o passo, né? Exatamente. E não é que a gente esteja aqui falando da lei do menor esforço, né? Não é isso. A questão é a gente conseguir olhar com muita sinceridade, com muita verdade para a nossa história, para a nossa circunstância, a situação que a gente está vivendo agora. Será que a saúde que eu tenho agora, a idade, é a mesma que me permitia fazer certas coisas lá atrás? Talvez não seja mais. Então, é simplesmente olhar com sinceridade para a nossa realidade e colocar algo que seja possível. Ah, se você colocou lá os 10 minutos e viu que conseguiu fazer 15 sem tanto, né, sem ultrapassar limites, pode colocar os 15. Só que às vezes a gente se frustra. Tem um post até que eu fiz uma vez que a gente muitas vezes desiste antes mesmo de começar. Por quê? Porque a gente define uma tarefa que é muito grande. Ou então uma lista, né? Esse é um perigo muito recorrente que eu vejo acontecer com alguém que quer ser mais produtivo, que é fazer uma lista enorme, gigante de coisas que vai fazer. É uma fase que aquela pessoa passa e ela se confronta com a realidade, que ela não dá conta de fazer tudo aquilo ali. E que ela vai ter que tomar decisões, ela vai ter que definir o que realmente pode permanecer ali. E tá tudo bem. Se ela superar essa fase, vai dar tudo certo lá no fim, se ela não desistir, né? A questão é o que eu faço nesse meio do caminho aí. Que bom que tá fazendo sentido para vocês, pessoal. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, aproveitem esse momento. Vamos falar um pouquinho mais sobre as doenças, que é o pessoal gosta muito, né? De saber o fundo emocional das doenças. Bom gosto. Mas olha, eu sempre falo, quando eu falo a respeito, né, de sintomas, de doenças, de emoções por trás, sempre cabe o alerta. Pense em você, não na vizinha, na parente, no marido, é em você. Use o seu aprendizado para si mesmo, né? Porque senão a pessoa já fica se analisando e vendo, então por isso que o fulano, você não sabe da história do outro. A gente não sabe nem da nossa própria história, o que pode ter influenciado, muito menos a vida do outro. Cada pessoa é um mundo, então a gente não pode achar que por eu mesma, né, mesmo tendo estudado e tal, a gente toma cuidado também para não ficar. Seria um pré-julgamento, então essa pessoa tem isso por causa disso, né? Não leva a nada, não é construtivo. Então, pense só em você, né? De repente, se você quiser perguntar, tem uma pergunta que eu vou responder. Se você quiser perguntar sobre você, né? Não precisa falar que é seu caso, só colocar em tal coisa. Se eu souber, eu não sei de todas, né? Eu continuo aprendendo, mas se eu souber, eu posso compartilhar aqui com vocês essa questão. Certo? Então, uma das perguntas que eu recebi, Anne, foi justamente sobre, eu não sei se a gente pode ir direto para ela, mas se você quiser falar alguma coisa antes, você pode falar também. Eu só vou jogar aqui no ar e você decide a ordem, tá? Mas uma pessoa me perguntou sobre fungos, né? Fungos na unhas da mão direita e do pé esquerdo. Ela mencionou esses detalhes aí, mas de modo geral, né? Os fungos, se você puder falar um pouquinho sobre eles também, seria muito bom. Como nós já comentamos, sempre é necessário ajuda médica. Então, vamos considerar que essa pessoa que perguntou sobre os fungos, ela já buscou ajuda médica, já usou os medicamentos recomendados e ainda não teve muita melhora, não teve muita ou nenhuma melhora. Eu conheço casos de pessoas assim. Primeiro, o fungo é algo externo, né? Que invade o corpo da pessoa. Mas, na verdade, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Aí, o fator determinante que afeta todos nós, independente de doença, qual seja, mas é a questão do estresse. Por que o estresse? Porque o estresse, ele faz cair a nossa imunidade. Então, para essa pessoa que perguntou do fungo, talvez a questão dela era o fungo, né? Essa debilidade, vamos colocar assim. Já como um médico me explicou, né, há muitos anos atrás também, ele me explicou de uma maneira muito interessante. Ele falou assim, a respeito do meu problema, era um dermatologista, né?
tá engolindo sapo, né? Então, no meu caso, tinha essa relação. Mas aí ele me explicou que existe algo, além da genética, o DNA que a gente conhece, que é epigenética. Então, cada pessoa ali tem um marcador epigenético por causa da formação dela, da família que ela veio também tem, né? Mas aí da personalidade dela, e que aí pode pender mais para uma coisa ou para outra. Então, falando do fungo, pode ser que essa pessoa, no caso dela, tenha essa questão com o fungo. Mas, mais uma vez, se ela foi no médico, esse tratamento não está melhorando, primeira coisa para ela fazer, além de fazer o uso correto dos remédios, cuidar da imunidade. Cuidar da imunidade. E aí eu deixo a pergunta para ela, né? Como que você se posiciona na vida? Você consegue colocar limites? Ou você permite que as pessoas te invadam? Invadam sua privacidade, seus gostos, suas preferências, você não consegue se posicionar. Reflete sobre isso porque pode ter sim uma relação. Mas se você não cuidar da sua imunidade, uma boa alimentação, sempre, né, atividade física também vai favorecer a gente melhorar a saúde integral do nosso organismo, principalmente incluindo, né, a saúde mental que está relacionado. Se você não fizer esses outros cuidados, não adianta você só olhar para suas emoções também. É preciso o olhar integrativo, né, como a gente já citou no tema da live também, né, esse olhar integrativo. Sim. E aí tem a pergunta aqui eu acho que é Elis, né? Elis. Que eu juntei. Elis. Ela falou da vesícula, né? Pedras na vesícula. Muitas vezes, Elis, aí você vê se faz sentido aí para você, tá? Muitas vezes está relacionado a raiva e sobrecarga. Então, uma pessoa que passa raiva, mas internaliza. Parece que ela só vê pedras, né, no caminho. Tudo está atrapalhando, ela fica assim frustrada, mas com raiva e internaliza. Ela não expõe de uma forma, obviamente, né, assertiva, educada. E a sobrecarga, né? A gente comentou, né, sobre a questão das dores nas costas, também tem a ver com sobrecarga, né? Então, muitas doenças têm a ver com essa sobrecarga e carregar peso demais. Pedras grandes demais para carregar, muitas vezes desnecessário, né? Eu acho que até hoje eu soltei um vídeo ali no Reels que falava disso, né? Dessa sobrecarga mesmo nas costas. Depois você dá uma olhadinha lá, Iris. E vê se faz sentido, né? Será que você está tendo esse olhar assim mais negativo da vida? Porque as pessoas talvez não façam o que deveriam fazer, não cumprem acordos, você vai ficando com muita raiva e guardando e fazendo isso crescer dentro de você. A vesícula é um dos órgãos que vai sofrer por causa da raiva. Um outro é o fígado, né? Que também sofre muito por causa da raiva. Sim, é legal ver como tudo se relaciona no fim das contas, porque aí uma pessoa, por exemplo, que, como você mencionou em relação ao fungo, né, tem muito estresse, isso prejudica diretamente a produtividade que ela vai ter. Assim como uma pessoa que carrega muito peso, né, também, que está sobrecarregado, vai ter dificuldades de ser produtivo. Então, como uma coisa acaba afetando a outra, sem a gente perceber. A Lu comentou aqui que expectativas demais não faz bem. Porque expectativa que não é alcançada gera frustração. Não tem aquele provérbio, né, que fala que a expectativa adiada faz adoecer o coração? A Bíblia, né, o livro mais sábio que tem, já ensinou isso pra gente, né? Tem muitas emoções relacionadas, sim, a sintomas físicos, a coisas que a gente sente aquele aperto, né, no peito, no coração. A Gra comentou aqui, eu faço análise sempre com a Anne e foi libertador enxergar as minhas emoções, como as minhas emoções afetaram o meu físico. Amei demais entender como cuidar de mim e tive muitos benefícios. Muito obrigada por compartilhar. A Beatriz perguntou aqui, dor no calcanhar direito, o que pode ser? Das doenças específicas que eu estudei, que são 52, né, para fazer o atendimento lá na análise psicossomática, não tem especificamente a dor no calcanhar, tá? Mas eu já li a respeito disso. Não é, como eu falei, não é o que eu atendo, né? Mas depende do que é essa dor, tá? Pode ser calçado, a pessoa pode ter um problema ortopédico. Presta atenção, quando está ligado ao esporão, que é o caso de algumas pessoas, né? Pode ser um sentimento de a pessoa não se perdoa, é como uma autopunição. Não sei se vai fazer sentido para você, já li a respeito disso, né? E aí, sobre direito e esquerdo, é uma pergunta direito e esquerdo.
pode ter uma relação direta com isso, sim, tá? Mas também depende do olhar do terapeuta, da linha que ele segue. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Aí, no atendimento individual, dá para chegar mais especificamente na raiz, porque daí a gente conversa com a pessoa e vê o histórico de vida, né? Porque, como eu sempre digo, cada pessoa é um mundo. Então, não dá para definir assim. Exato. E quando a gente não consegue ir no detalhe ali, a gente pode também pensar na função que tem aquele órgão, né? Então, o que os pés fazem por nós, né? Eles levam a gente onde a gente quer, eles levam, trazem, eles nos sustentam. Então, eu posso olhar também para isso, né? Será que tem alguma coisa que está me impedindo de percorrer o meu próprio caminho, né? A gente abre um pouco a nossa visão, assim, não fica tão dependente do outro nos dar uma resposta. Ou às vezes, será que alguma coisa está fazendo eu perder a sustentação, perder o meu chão, né? Talvez esses sejam bons caminhos aí para olhar. A Vera também perguntou sobre o pé, eu acho que o seu comentário já se enquadra, que para ela também. É interessante, aí fica a reflexão, depois vocês podem compartilhar, né, se fez sentido para vocês. Aí, a Paula perguntou aqui sobre pressão alta, né? Quando é pressão, aí a gente vê o distúrbio, né, da pressão, não exatamente baixa ou alta, né? A pressão, ela pode ter a ver, tá? Eu sempre falo assim que pode ter a ver porque a gente não tem a mente fechada, né? Mais uma vez, tem a questão física. Então, como a pessoa se alimenta? Ela pratica atividade física? Ela tem uma alimentação equilibrada? Ela toma água suficiente? Porque pressão está muito relacionada também com o consumo de água, né? Quem sofre com a pressão baixa, por exemplo, muitas vezes melhora, muitas vezes, consumindo mais água, por exemplo, tá? E uma pessoa que sofre com pressão alta pode melhorar equilibrando aí o sal na alimentação. Mas a emoção que pode estar por trás é sentimento de perda ou carência. Então pensa aí na sua história de vida. Você já teve um grande impacto de perda ou carência nos relacionamentos, às vezes no trabalho? Pensa na época aí que começou o seu distúrbio de pressão, muitas vezes já houve um evento antes, mas em alguns casos é em sequência de que aconteceu alguma coisa. Prova disso é quando a gente se assusta, né? Tem um pico de pressão. Eu tenho minha pressão baixa. Quando eu tive minhas dificuldades lá no emprego, há mais de 12 anos atrás, eu fiquei um dia com a pressão alta, quando aconteceu algo ali no escritório, né? Então, pode ser algo, um momento específico e depois tudo se normaliza, mas se a pessoa já vem sofrendo com isso, ela pode pensar na vida dela momentos, não só um, mas momentos que ela teve esse sentimento de perda ou carência. O pessoal está aqui dizendo que fez sentido, sim, suas respostas. Legal. A gente pode ter uma dor física apenas por estar identificada com alguém do sistema? Aí tem a visão sistêmica, né? Que o que acontece? Todos nós reproduzimos padrões familiares, né? Então, às vezes está relacionado a isso. No olhar da análise psicossomática, a gente olha para o indivíduo e para a história dele especificamente, tá? Eu atendo também com esse olhar sistêmico, né? Mas aí é diferente do olhar da psicossomática. A gente separa um pouquinho, porque senão você não segue uma linha específica para chegar numa resolução com algo, e se misturar muito, aí pode não dar a resposta mais assertiva para a pessoa. Mas respondendo aí, a Raquel, pode estar relacionado, mas a gente precisa estar olhando essa história familiar, né? Se é uma reprodução de padrão, por exemplo. Tem outros motivos, claro, né? Mas eu não vou me aprofundar aqui, porque o nosso foco hoje é mais a psicossomática. Olha, a Paula complementou a informação ali. Que a pressão alta começou depois que a mãe dela faleceu. Então, um sentimento muito grande de perda e carência também, né? Por isso que quando a gente olha aí para o nosso histórico, para a nossa história de vida, a gente pode identificar momentos. Talvez a mãe dela tenha sido mais marcante, mas se ela buscar na história dela, pode até encontrar outros, né? Desde a animação, pessoas próximas, mas com certeza esse foi o mais impactante na vida dela. E pode melhorar, se cuidar, com o olhar da análise psicossomática, ela pode melhorar sim, essa questão da
pressão alta. Mas como é interessante, é só esse comentário dela aí. Eu conheço a Paula pessoalmente, ela tem uma família linda, né? E eu gosto muito dela, de verdade, sim. Tenho um carinho muito grande por ela, pela família dela, enfim. A Elisa é a irmã dela, eu também amo demais ela. E é interessante ver como que ela já tem esse olhar mais apurado. Por mais que talvez ela talvez tenha tido algum episódio de pressão alta antes disso, vocês vejam como ela tem esse olhar apurado já. Ela já tem marcado na mente dela, dentro dela, que quando a mãe faleceu, isso aconteceu. E muitas vezes a gente não tem isso, a gente está perdido. Às vezes, inclusive como pessoas que conduzem outras pessoas, talvez você, Anne, também tenha passado por isso, a gente pergunta para a pessoa, mas quando que isso aconteceu? Quando que isso começou? E a pessoa não tem muita referência, né? E é bom essa referência, porque isso vai nos localizando no tempo, vai ajudando a gente a se conhecer melhor, a ver a partir de quando que a gente começou a ter certas respostas emocionais, né? Então é bem legal isso, né? Essa visão que a Paula trouxe aí também. Certo? Estou vendo aqui uma pergunta, bursite, ombro direito, o que pode ser? Eu vou falar especificamente da bursite, tá? Tá. Tem a ver com sentimento de bloqueio. Quando você se sentiu bloqueada? Eu não vou entrar no mérito aqui do lado, porque como eu falei, né? Vamos olhar no histórico, vida da pessoa, mas tem esse sentimento de bloqueio. Então pensa em que momento da sua vida você sentiu que você não podia fazer o movimento que você queria, que você se sentiu bloqueada, foi impedida. Consegue algum? Pensa aí, reflete, vê se faz sentido para você, independente do lado, né? O momento agora é de você pensar nos seus sentimentos, sensação, quando você teve essa emoção na sua vida e de se sentir impedida. Seu movimento foi impedido de ser realizado. E veja, mais uma doença que afeta diretamente na produtividade, né? Porque é uma pessoa que se sente bloqueada, muitas vezes também não vai se permitir ser produtiva a ponto de ter resultado na vida. Então você vê como que isso vai muito mais longe do que simplesmente essa dor incômoda que eu estou sentindo, né? No ombro. Que nesse caso aí paralisa, né? A bursite afeta muito, por exemplo, cabeleireiras. Tem gente também. A bursite muitas vezes tem a relação com ela não conseguir fazer tudo que ela gostaria. Ela se sente impedida, né, de fazer, porque é uma só, não tem como fazer tudo mesmo, né? Sim. O nervo ciático, eu não lembro se eu comentei, eu acho que foi... O nervo ciático, o que você acha de ser o nosso último, Anne? Mas eu já comentei, depois eu falo de novo aqui, mas eu falo assim. Olha aí, ela falou... da frustração, não era? Tem a ver com frustração e mágoa. Vê se faz sentido aqui, todo o nervo ciático, a Cíntia. Vê se faz sentido, Cíntia. Procura, né? Claro, sempre que a gente fala de coluna, de nervos, tendões, né? A gente pensa também em postura, movimentos repetitivos, claro, né? A gente não exclui o fato. A importância de fazer alongamento, mas mais uma vez, às vezes pessoas trabalham na mesma função, fazendo a mesma coisa, e uma desenvolve e outra não. Qual que é o fator preponderante? A emoção por trás. Está por trás, que foi o gatilho, né? Essa emoção. Então pensa se faz sentido frustração e mágoa. Em que momento você se sentiu extremamente frustrada ou profundamente magoada, né? Pode ter a ver com esses momentos aí para dar trazer esse sintoma na sua vida. Você precisa olhar para isso e mudar o seu olhar sobre essa situação, esse momento na sua história de vida. Exatamente. O nosso objetivo aqui foi trazer para vocês que tudo está intimamente relacionado. Que bom que vocês amaram a live aí, que gostaram. A gente fica muito feliz de ter sido útil nesse sentido. Vejam aí o que fez sentido para você, o que ressoou aí com a sua história. E a Anne, vocês sabem, ela é
analista em psicossomática, então ela pode ajudar vocês tanto especificamente nessa área, como também na área mais abrangente, mais familiar também, se vocês quiserem. E comigo, a visão familiar, a visão da sua história, assim como também a produtividade natural, caso vocês queiram. A gente tem um grupo em espera do grupo de terapia mentorada de produtividade natural, e tem um grupo acontecendo agora também, o pessoal já está empolgado lá, já vamos para o nosso terceiro encontro desse grupo, então tá bem legal, e a Anne logo em seguida também vai estar lançando o grupo dela, então não percam, a gente muitas vezes vai precisar na nossa vida de uma condução de outra pessoa, e é bom quando a gente conta com alguém para poder ajudar a gente a olhar para a nossa história. Que bom que foi importante para vocês, que bom que fez sentido. O trabalho terapêutico é esse, né? A gente ter esse olhar para cuidar bem, cuidar com carinho, com amor, buscar o bem-estar, sempre, né? Quando a gente estava preparando a live, né, Grazi? Eu falei assim, olha, o objetivo sempre vai ser o bem-estar. E o bem-estar tem que ser integrativo, né? Da nossa mente, do nosso corpo. As doenças às vezes interferem, mas porque muitas vezes, claro que não todas, mas em grande parte delas, as emoções estão por trás, né? Dessas doenças ou sintomas que nos atrapalham na nossa produtividade. Com certeza, é verdade. O pessoal ficou animado aqui, e lembrando que nós teremos pelo menos mais uma live dessa minissérie que nós estamos fazendo juntas aqui. A Vera está dizendo aqui que está maravilhosa a mentoria, tá colocando ela no prumo. Coisa boa, Vera, maravilha. Obrigada pelo seu comentário aqui. E a Raquel disse, só uma? Então, podemos fazer mais, sim. Se fizer sentido para vocês, nós faremos. Eu não me importo nem um pouco, né, Anne, de fazer mais lives com você. Eu gostaria muito. Eu também. Estamos sempre à disposição. Mais uma na primeira temporada. Isso. Na primeira temporada vai ter mais uma live. Depois a gente faz outras temporadas. Estão pedindo aqui o feminino ferido. Esse nem te conto quem é que está pedindo. Um beijo, Anne. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Foi ótimo ter você hoje. Ótima noite para vocês. Tchau, tchau.